Eu convido a todos a abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué. Josué, no capítulo 1, no verso 8 a seguir. É o 6º livro da Bíblia. Primeiro você vai encontrar os Pentateucos, os primeiros 5 livros. Depois o 6º livro da Bíblia você vai encontrar o livro de Josué. No capítulo 1 e no verso 8. Olhe para quem estiver do seu lado. Se ele estiver sem Bíblia, compartilhe para que todos nós possamos fazer a leitura desse texto bíblico. Quero ser breve nas minhas palavras. 1 Josué, livro de Josué, capítulo 1, e o versículo 8 a seguir. Quem achou diz amém. Amém. O texto diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Agora o capítulo de número 24. Capítulo de número 24, e o verso 14 a seguir. Um pouquinho mais à frente, capítulo de número 24. 24 e verso 14. O texto diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, e serviam com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje, diga comigo, hoje, a quem sirvais, se os deuses aos quais vocês serviram aos vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No 3, 1, 2, 3. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento, Senhor. Estamos aqui na Tua presença nessa noite. Sei, Senhor, que Tu tem desejo de falar aos nossos corações de uma maneira toda especial. Senhor, que o Teu Espírito venha ministrar na nossa vida, em que venhamos, Senhor, sair daqui renovados e restaurados pelo poder e autoridade da Tua palavra. Nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, por gentileza. O texto que eu acabei de ler, que nós lemos no livro de Josué, ele era um grande homem, um grande líder, um homem que foi escolhido por Deus para fazer a diferença no seu tempo. Se você olhar o contexto, você vai entender que é uma história muito longa, que vem desde o tempo que o povo judeu, o povo de Israel, estava cativo no Egito por 430 anos. Mas Deus agora liberta o seu povo, eles atravessam o Mar Vermelho e passam por muitas dificuldades, e Deus sempre providenciando a bênção sobre a vida daquele povo. Mas agora eles chegam de frente a um rio que é conhecido como Rio Jordão. E o pior, o líder, que era o líder do seu povo, havia falecido. E agora nós encontramos no 1º capítulo de Josué, o versículo 1, o texto diz que Deus vem e fala com Josué e diz: Josué, levanta-te e atravessa esse Jordão. Irmão Paulo, o que Deus estava dizendo com isso? Deus chegou para Josué e disse: Josué, para de ficar pensando no passado, para de ficar pensando na morte de Moisés. O tempo de Moisés passou, agora é um novo tempo. Deus estava dizendo: Josué, é hora de você enfrentar a realidade em qual nós estamos vivendo. E eu te escolhi, e eu te capacitei, porque eu sei que tu poderás fazer a diferença nessa terra. Eu vejo um Deus que escolhe, eu vejo um Deus que levanta, eu vejo um Deus que olha para uma pessoa e diz: eu vou fazer de você uma pessoa diferente. Mas eu quero falar aqui nessa noite sobre um tema, e o tema é uma família de sucesso, igual gerações benditas. Eu vou repetir, uma família de sucesso é igual gerações benditas.
Se nós olharmos para os nossos problemas atuais, um dos grandes problemas que eu e você enfrentamos é conviver nessa sociedade onde a violência tem tomado conta das pessoas, das casas, das ruas. Se nós olharmos para essa geração, para esse povo, nós vamos ver um povo idólatra, um povo que não conhece a palavra, um povo que anda caminho à perdição. Mas eu vejo também um grande Deus sentado no seu trono, olhando para mim e para você nessa noite, dizendo: eu tenho um povo que vai fazer a diferença nessa terra. Quantos crê? Você crê? Amém? Está aqui esse povo, eu creio. Eu vejo agora Josué um tanto preocupado. Por quê, irmão Paulo? Porque Josué, ele viu tudo que Deus fez através do seu servo Moisés. Moisés, presbítero Roberto, ele não era um homem qualquer, mas um grande homem que Deus usou para fazer a diferença. Ele ficou pelo menos 40 anos no Egito, depois ficou pelo menos 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Deus preparou ele. E através dele, Deus fez grandes coisas acontecerem, grandes milagres acontecerem. Por que não a travessia do Mar Vermelho, onde um paredão do lado esquerdo se levanta de água, e no lado direito um grande paredão de água também, e o povo começa a atravessar em seco. E Josué olha para tudo isso e ele fica preocupado. Por quê? Porque ele imagina: o que vai ser de mim? Eu não tenho experiência. Há uma grande dificuldade pela frente, nós temos que atravessar o Rio Jordão. E como estava o Rio Jordão? O Rio Jordão estava naqueles dias que chove muito e começa a transbordar pelas margens. Assim estava o Rio Jordão. E você pode dizer: irmão Paulo, eu entendo muito assim como o Rio Jordão com a nossa vida hoje. Como nós vamos criar os nossos filhos? Como nós vamos ensinar a nossa família? Como nós vamos ensinar a nossa família? Como nós vamos passar para a nossa geração qual a conduta que eles devem seguir? Como nós vamos ensinar o povo ao nosso redor, as pessoas ao qual nós trabalhamos? Como eles devem fazer? Quais as atitudes que eles devem seguir? Eu vejo eu e você como Josué, no momento de dificuldade, dizendo: não sei o que eu faço porque tem um grande rio para atravessar, e o rio está furioso, está em dia de enchente, eu não tenho muita experiência, mas o que eu me alegro, sabe o que é? É que no momento de dificuldade, o nosso Deus sempre está presente na nossa vida, e Ele tem a resposta para a sua vida nessa noite. Ei, levanta-te e atravessa esse Jordão. Levantar é a atitude que eu e você temos que tomar. Levantar fala de eu e você realmente se entregar de todo o coração para Deus e dizer assim: Senhor, eu sei que Tu estás no controle da minha vida. Pode a crise chegar, um pouquinho mais alto, Ariel. Pode a dificuldade chegar, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, que pode mudar a nossa vida e mudar a nossa história. Josué estava nesse momento. Josué estava passando por essa dificuldade, mas ele sabia e tinha certeza que o próprio Deus tinha falado com ele, dizendo: ei Josué, tu tens uma grande dificuldade, certo? Mas eu vou te dar um conselho. Se tu meditares na minha palavra de dia e de noite, e não apartares da tua boca a minha palavra, e ensinar às outras pessoas a minha lei, aonde tu colocares a planta do teu pé, eu te darei de presente. Aonde tu chegar, aonde tu colocar a sua mão, eu vou fazer o teu caminho prosperar. Deus estava dizendo: Josué, tu não precisa se preocupar, porque não é a tua vontade, não é o teu jeito, não é da sua maneira, mas sou eu que vou fazer na tua vida. Apenas levanta-te e atravessa esse Jordão. Deus estava dizendo: é eu que compro essa guerra. Pode ir, meu filho, porque eu estou contigo. Sabendo que fomos chamados por Deus, eu e você não temos o que temer. Nós podemos se levantar no meio da dificuldade e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que mais, irmão Paulo? Eu aprendo com Josué que ele buscava a santidade. Como assim? Deus promete para Josué que ele vai ser um homem próspero. Deus promete para Josué que ele vai ter sucesso em tudo que ele fizer. Deus promete para Josué que ele vai ser abençoado aonde ele chegar. E ele realmente começa a conquistar muitas batalhas. E aonde ele começa a pelejar, ele ganha. Mas agora chega um momento em que ele perdeu uma batalha.
Mas a Bíblia diz que quando ele perdeu aquela batalha, ele ficou muito triste. Por quê? Primeiro, porque era um povo que era considerado para Josué como um fraco. Não tinha condições daquele povo vencer o povo de Israel. Josué agora escolhe pelo menos 3.000 homens e manda esses 3.000 homens ir lutar com esse povo. Mas quando ele sabe que pelo menos 36 pessoas do seu exército morreram, ele fica preocupado. E eu vejo essa preocupação como algo muito importante. E você pode me perguntar por quê? Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, começam a passar por dificuldade como Josué passou. Estão perdendo muitas batalhas, não vence quase nenhuma, mas não enxerga e não percebe a dificuldade que você está vivendo. Não percebe a calamidade que você está. Não percebe que nós fomos chamados por Deus para sermos vencedores e vitoriosos nessa terra. E se nós estamos perdendo algumas batalhas é porque tem alguma coisa errada. E Josué, ele vai orar e vai buscar a Deus. E ele diz: Senhor, onde é que está o erro? Onde é que está o problema? A Bíblia diz que Josué, quando foi orar, Deus revelou, dizendo que havia pecado no meio dos seus soldados. E a regra era a seguinte, que eles iriam derrubar os muros iam cair, e eles iam chegar lá e pegar tudo que tinha em Jericó, de bom, e trazer, mas a ordem era que eles tinham que levar no templo. A Bíblia diz que esse homem, chamado Acã, roubou pelo menos 2 quilos de prata, uma capa babilônica e 500 gramas de ouro. E o que ele fez, irmão Paulo? Enterrou debaixo da sua tenda, debaixo da sua barraca. Sabe o que é isso? São pecados escondidos. São pecados que muitas vezes nós nem olhamos e dizemos: um pecado pequenininho, não tem problema nenhum. Quando nós buscamos a santidade, nós vencemos com maior facilidade. Irmão Paulo, estou passando por uma grande dificuldade. Ora, pede para Deus revelar o que está acontecendo na tua vida. Porque a Bíblia diz que quando nós confiamos no Senhor, 1.000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas eu e você não seremos atingidos. Nós não podemos ser atingidos. Irmão Paulo, fracassei, então tem alguma coisa errada. Busca o Senhor e pergunte: Deus, onde foi que eu errei? Qual é a minha dificuldade? Estamos vivendo num tempo em que o nosso coração é tão orgulhoso, tão egoísta, que não enxergamos os nossos erros. Não enxergamos quando nós tomamos atitudes erradas. Não enxergamos quando nós fizemos algumas coisas erradas. Ei, é tempo de nós tomarmos postura de cristão e saber dobrar os joelhos no momento da sua dificuldade e dizer: Senhor, me ensina, porque eu quero fazer a tua vontade. O Salmo 119, no verso 11, ele diz: Senhor, a preocupação do salmista: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é um tanto preocupante, porque eu e você temos que entender que nós temos que realmente prestar conta diante de Deus, de como está a nossa vida com Deus, de como está o nosso relacionamento. Nós temos que entender e não podemos aceitar a situação. Existia um povo, antes de ser escolhido o primeiro rei, a Bíblia diz que Naás, o amonita, ele se levanta, e ele diz: já que esse povo está sem rei, está sem profeta, eu vou lá e vou dar um jeito de conquistar aquele povo para mim. E a proposta do inimigo era o seguinte: ele ia chegar, ele ia furar o olho direito de cada um. Ele disse: se vocês aceitarem eu furar o olho direito de vocês, de todos os guerreiros, aí eu vou ser rei sobre vocês. Ninguém vai conseguir vencer vocês, porque eu vou cuidar de vocês. O que é isso, irmão Paulo? Uma estratégia do inimigo para destruir aquele povo. Muitas vezes o inimigo se levanta e arma uma estratégia, e eu e você não conseguimos enxergar. A Bíblia diz que teve uns frouxos, presbítero Nilson, que disseram: o que tem? Fura o direito, ainda vai sobrar o esquerdo. Tá bom, a gente enxergar com o olho só, tá bom. Não seja um crente frouxo. Não aceite a oferta do inferno. Não aceite a oferta do inimigo. A Bíblia diz que os velhinhos que conheciam a Deus dobraram os seus joelhos e dizem: nós não podemos aceitar. E colocaram os seus joelhos em terra. E Deus vai lá e levanta um rei para eles. Sabe o que é isso? Não aceitaram a oferta do inimigo.
Não deixe ninguém furar o teu olho direito, porque o teu olho direito é o olho da mira. E se você não tiver mira, você nunca vai alcançar e nunca vai acertar o seu alvo. Não aceite aquilo que o inimigo quer oferecer para você, de jeito nenhum. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que entendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não aceite. O que mais, irmão Paulo? Terceira lição que eu aprendo com Josué, que ele era um homem de oração. O momento da dificuldade, ele não perdeu tempo. A primeira coisa que ele foi fazer, não adianta eu conversar com as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou conversar primeiro com o meu Pai que está nos céus. Ele tinha um relacionamento, ele tinha uma intimidade. Ele não foi perguntar para o seu general, dizer: ei, o que aconteceu que vocês perderam a batalha? Não. Primeira coisa, ele disse: eu vou dobrar os meus joelhos, que o meu Pai que está nos céus vai me revelar o que aconteceu. Não procure pessoas ao seu redor, procure primeiro Deus. Depois, irmão Paulo, depois procure o líder espiritual dessa igreja, pastor Adão, obreiros que estão aqui, para eles te orientar por dentro da palavra. Mas infelizmente, muitas vezes procuramos aquela vizinha fofoqueira, procuramos pessoas que quase nunca vêm na igreja, só sabem falar mal do evangelho, procuramos tantas pessoas, esquecemos de procurar Deus e os nossos líderes que foram colocados na frente para estar orientando pela palavra. Esteja em intimidade com Deus. O que mais, irmão Paulo? Eu aprendo com Josué mais uma lição. Ele foi um homem muito vitorioso. A vitória, eu entendo que é algo muito importante para mim e para você, porque nós vemos um tanto de pessoas, uma porcentagem de pessoas que são muito frustradas e tristes, porque eles enfrentam a batalha já sabendo que vão perder. Vou enfrentar, mas eu já sei que eu vou perder. Adolescentes com 10, 12, 13 anos. O sonho, se perguntar para essas meninas que estão aqui, elas vão dizer: meu sonho é casar, ter um maridão bonitão, e depois ter filhos, ter uma casa. Não é assim, doutor Fernando? É assim, né? As adolescentes são assim. Mas sabe o que acontece? E ainda elas dizem: eu vou ter um ótimo casamento. Mas o tempo vai passando. E elas casam para o primeiro que aparecer pela frente. O seu casamento é um casamento péssimo. A sua vida, o seu relacionamento é um relacionamento péssimo. E não traz nenhuma expectativa de vitória para a sua vida. Se nós olharmos para Josué, nós vamos entender que quando ele pelejava sabendo que Deus era o Deus que ia entregar a vitória na sua mão. Ele tinha a certeza, ele tinha a convicção. Irmão Paulo, um conselho, sabe qual é o conselho? O conselho que Deus deu para Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, porque aí tu serás abençoado em tudo que tu fizer. Medita na minha palavra. Ele meditou na lei do Senhor e ele foi muito vitorioso. Mas quantas derrotas, e quantas vezes muitas pessoas que estão aqui nessa noite poderiam dizer: irmão Paulo, se eu for escrever quantas derrotas eu tenho, olha, eu encheria algumas páginas do meu caderno. E eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Eu quero que você lembre, e o Espírito Santo vai fazer você lembrar, de quantas derrotas você teve na sua vida. Eu creio que todo mundo aqui teve derrotas, momento de dificuldade, momento que em vez de ir para frente, foram para trás, momentos em que, se nós pudéssemos, nós apagávamos da nossa agenda, dizendo: eu nunca mais quero voltar nesse tempo. Momentos em que a escuridão era tão grande que parece que nós estávamos no fim do túnel, como o salmista expressa no Salmo 116, dizendo: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Agora eu quero que você lembre das vitórias que você teve. Comece a lembrar. Espírito Santo, ministra no coração de cada um, que cada um venha lembrar de todas as vitórias que tu desse para cada um deles. Senhor, foram muitas as vitórias que tu concedesse a cada um de nós. E são nessas vitórias, Senhor, e com essas derrotas, Senhor, que nós vamos aprender e trazer realmente uma lição para cada um de nós. Que quando nós vivemos, Senhor, dentro da Tua palavra,
o inferno nunca vai ter poder e autoridade sobre a minha e a tua vida. Ei, eu quero que você repita comigo, diga assim: no nome de Jesus, eu serei mais que vencedor, porque o meu Pai é rei, e eu colherei o melhor dessa terra. Glória a Deus, aleluia. É momento de nós entendermos, sim, que os momentos de dificuldade foi Deus trabalhando no meu e no teu caráter, dizendo: filho, você está no meu discipulado pessoal, filho, você está na minha escolinha, onde eu vou ensinar você como você deve fazer, como você deve agir. Eu sei que tem muitos pais que estão aqui nessa noite dizendo: irmão Paulo, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu agiria diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu tomaria atitudes diferentes. Deixa eu te dizer uma coisa: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Viva sempre sabendo que Deus ainda tem o melhor para a minha e para a tua vida. O que mais eu preciso correr? Ele era um homem exemplar. Ele tomava atitudes de adoração. Se você olhar para o texto, você vai entender. Quando Josué atravessou o Rio Jordão, ele pegou pelo menos 12 homens fortes, irmão Luiz. E disse: pegam 12 pedras que tem lá no meio do Rio Jordão e colocam aqui no lado do rio. E o povo perguntou: Josué, para que essas pedras? E ele disse: para todas as vezes que os nossos filhos, a nossa geração, passar por aqui, eles vão olhar para essas pedras e dizer: Deus fez através de Josué eles atravessarem o Rio Jordão em seco. O que é isso, irmão Paulo? São exemplos. Exemplos que eu e você temos que dar para a nossa família. Exemplos que eu e você podemos dar para a sociedade. Exemplos que eu e você temos que lembrar sempre a responsabilidade que eu e você temos. Nós somos responsáveis pela salvação da nossa família. Meu pai está aqui, ele sabe muito bem que algumas vezes na madrugada eu acordava e eu escutava ele orando por mim. O que é isso, irmão Paulo? Era exemplo. Ele deixou o exemplo dizendo: ei, busca Deus de madrugada. E eu quero dizer para você que nós somos em 5 irmãos, todos eles estão servindo ao Senhor. Todos eles estão envolvidos na obra do Senhor. O que é isso? São momentos de exemplo que o meu pai deixou. E que quando eu e você deixamos esse exemplo, nós podemos impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós possamos fazer a diferença e envolver todas essas pessoas que estão ao nosso redor. Todos aqui devem lembrar talvez daquele culto que a gente faz em casa. Isso é muito bom. Teve um irmão meu que foi batizado com o Espírito Santo num culto desse. Ontem à noite eu tive um tempinho, eu chamei a minha esposa, a minha filha, eu dei a Bíblia rosinha, que é uma Bíblia pequena para ela, a Bíblia da minha esposa e a minha Bíblia. E nós fizemos um culto ali em casa. Nós adoramos ao Senhor, porque eu quero que a minha filha cresça, sabendo que nós conhecemos o Deus vivo e poderoso. Nós temos que dar exemplo, nós temos que mostrar para os nossos filhos. Nós não queremos ter filhos mentirosos, mas nós mentimos e eles estão enxergando. Nós não queremos ter filho trapaceiro, mas nós trapaceamos e os nossos filhos estão enxergando. Nós não queremos que os nossos filhos mexam no que é dos outros, mas nós mexemos nas coisas que é dos outros. Nós queremos que os nossos filhos venham à igreja, mas nós viemos muito pouco à igreja. Nós queremos que os nossos filhos leiam a Bíblia, mas nós lemos muito pouco a Bíblia Sagrada. Nós queremos que os nossos filhos ouçam a palavra de Deus, que a Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas nós ouvimos tudo quanto é tipo de coisa. Perdemos tempo com tanta coisa. Ei, nós precisamos ser exemplar. E tomar a atitude na hora certa. Como assim? Eu separei aqui, eu quero falar rapidinho. Tem um que eu posso chamar de demônio, chamado Monsterheit. Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar? A minha filha essa semana veio da creche, do jardim, e ela veio com uma fotinho, com aquele desenho das Monsterheit ao redor e a foto dela no meio. E terça-feira eu vou lá conversar com a diretora. Por quê? Porque eu já sabia que era algo ruim, mas eu fui pesquisar. Cada mostrinho daquele, uma delas, o nome é Bonita Family. Olha só, ela é filha
eu não vou saber ler aqui direito, mas é Multman, uma criatura sobrenatural, cuja aparição está associada ao acontecimento de futuros desastres. Essa é a primeira. Eu vou ler a segunda. Está escrito aqui, é Tayla, filha de Bugey, não sei ler em inglês, mas que pela enciclopédia pode ser usado como um apelido para o próprio diabo, que atormenta as crianças que não se comportam bem, aparecendo nos seus quartos. O que mais? Spectra von der Geis, filha de fantasmas. Sloman, filho de zumbi. Skara, filha de, outro nome feio aqui, uma fada do mal, obscura. Quando alguém a visse, sabia que o seu fim estava próximo. Tem um outro nome aqui bem estranho, que está escrito filha de zumbi. Seu nome é derivado de Gol, que é um demônio que é associado ao cemitério. Esse demônio se apropria de crianças novas. Monster High significa, eu escrevi aqui, monstros que estão poderosos, alguma coisa assim. Eu vi, tinha escrevido aqui, deixa eu ver onde é que está aqui. Monstro elevado. É isso que significa Monster High. E muitas vezes vem na nossa casa e nós deixamos as nossas filhas brincarem, compramos produtos. E muitas vezes diz, eu sou uma Monster High. Sabe o que ela está dizendo? Eu sou um demônio. Eu e você não podemos deixar isso acontecer na nossa casa. Eu e você não podemos aceitar essa situação. Nós precisamos influenciar. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Josué no capítulo 24, no verso 15, ele se levanta no meio do povo. Primeiro, ele chama todo o povo. Ele chama todas as tribos, ele chama cada líder da sua tribo. E ele começa a dizer, vocês lembram de onde vocês foram tirados? E o povo diz, nós lembramos. Mas ele diz, eu vou relembrar vocês. Ele começa a relembrar desde o Egito, desde a escravidão do Egito. Ele começa a relembrar o povo que Deus abriu o mar vermelho, que Deus sustentou com maná, que Deus sustentou aquele povo com tudo que ele precisava, com uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. E Josué disse, ei, Deus sempre cuidou de vocês. Mas tem uma coisa, vocês estão adorando outros deuses. Vocês estão adorando deuses que vocês pegaram da além do rio Jordão. Mas Josué se levantou no meio do povo e disse, ei, vocês escolhem hoje a quem vocês vão adorar, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não posso me conformar, eu não posso aceitar, eu não posso deixar que o diabo venha dizer o que eu devo fazer na minha casa ou não. Eu não posso deixar que o diabo venha dizer qual é a roupa que eu devo usar. Ele estava dizendo, eu não posso ser influenciado por coisas dessa terra. A minha influência vem do céu. E a palavra de Deus é que me ensina onde eu devo seguir, onde eu devo viver, o que eu devo falar, o que eu devo fazer. Não aceitar, não se conformar. Quando eu e você não influenciamos outra pessoa dentro do Evangelho, há uma grande probabilidade que eu e você ainda não nascemos de novo. Se você não tem o poder e a autoridade de influenciar o seu filho, a sua esposa, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão no teu trabalho, as pessoas que estão no colégio, há uma grande probabilidade que você ainda não conheceu Jesus. Nós fomos chamados para influenciar. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós não podemos aceitar os ataques do inimigo. E ele não tem dado mole, não. Ele tem vindo com uma metralhadora de todo tamanho, atacando as nossas esposas, os nossos filhos. E nós não podemos aceitar. Uma família de sucesso com gerações benditas diz que se eu e a minha casa nós servimos ao Senhor, os nossos filhos vão servir ao Senhor, os nossos netos vão servir ao Senhor, e as próximas gerações vão entender o que é a palavra de Deus e vão conhecer o Deus verdadeiro. Nós temos que influenciar. Eu estava num curso Casados para Sempre do MMI, em Gramados no ano passado, e foi um moço lá que ele era cristão, e envolvido no meio evangélico já há 4 gerações, e ele deu o testemunho de toda a sua casa e a sua família, e naquele momento eu chorei, porque eu não tive esse privilégio. O meu pai e a minha mãe conheceram a Jesus, mas agora eu posso ter o privilégio sim, de fazer com que os meus filhos cresçam na casa do Senhor,
que os meus netos cresçam na casa do Senhor. E eles vão estar ensinando, vão estar influenciando. Eu e você estamos com a arma na mão e podemos fazer a diferença nessa terra. Mas o tempo passa rápido. Ei, faça a diferença enquanto você pode. O versículo 31 do capítulo 24 de Josué diz assim, ó: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito em Israel. Isso é deixar marcas. Isso é passar a geração, e eles vão olhar, e eu imagino as crianças crescendo e dizendo: quando eu crescer eu quero ser igual ao meu líder Josué. Eu imagino as crianças crescendo, dizendo: quando eu crescer eu quero fazer a diferença. Eu trabalhei com adolescentes pelo menos 3 anos, e muitos pais vinham trazer os seus filhos aqui na igreja e voltavam para suas casas. Alguns deles diziam: irmão Paulo, o meu pai não conversa comigo, a minha mãe não conversa comigo, eles não têm tempo para mim. Outros diziam: irmão Paulo, tem um homem que está indo lá em casa e fica lá junto com meu pai, e esse homem de vez em quando chega perto de mim e faz algumas coisas que eu não gosto. Sabe o que eu vejo aqui? O sofrimento de uma criança, de um adolescente. Irmão Paulo, onde é que está o problema? O problema está em mim, está em você. O problema está em nós, pais, que não ensinamos realmente da maneira que é para fazer. Se você tem um filho mentiroso, você tem que ver e entender que você, de um jeito ou de outro, deixou que o seu filho se tornasse um mentiroso, e você tem que pensar: onde foi que eu errei, que o meu filho é mentiroso? Você não pode aceitar isso. Você tem que influenciar, o seu filho tem que chegar no colégio e dizer: eu conheço o Deus do meu pai, e na minha casa nós conhecemos a Bíblia Sagrada. A minha filha tem 5 anos, mas ela chega e diz: ei, Monster High não é de Jesus. Ela já diz, porque ela tem que conhecer, ela tem que entender. Você tem ensinado seu filho? Você tem instruído seu filho? Você tem influenciado a sua família? Muitos lares estão sendo perdidos. Me perdoe com a expressão. Talvez você vai dizer: irmão Paulo é mal criado. Mas tem muitos pais, boca mole, que perde tempo com tantas outras coisas, mas não vê que a sua filha ou a sua família está perecendo. Não percebe que a sua esposa está esperando uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Vocês sabem muito bem, pastor Adão sempre diz, que as mulheres são conquistadas pelo quê? Pelos ouvidos. E uma palavra tua pode fazer a diferença na vida da sua esposa. E você, esposa, uma atitude sua de honrar o seu esposo pode fazer a diferença na vida dele. Eles podem ser impactados pela sua vida. Nós fomos chamados para influenciar. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas, ele não se conformou. A Bíblia diz que ele chegou de viagem cansado, mas já começou a ir nas praças públicas pregar o evangelho. E eles disseram: parece que nós estamos ouvindo alguém que fala sobre um Deus diferente. E eles disseram: nós queremos ouvir mais de você. Esse Deus é novo aqui, nós temos muitos, mas esse é novo. E a Bíblia diz que ele foi chamado ao campo de Marte, que era um lugar muito grande, onde o povo se assentava para ouvir. E naquele momento o apóstolo Paulo começa a pregar e falar do amor de Deus. E começa a falar da criação. E Deus dá uma estratégia para ele. E a Bíblia diz que algumas pessoas muito importantes que estavam por ali se entregaram para Jesus. O que é isso? Eu e você podemos fazer a diferença. Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento. Nós não temos mais tempo. Tem uma história que é um tanto conhecida, que talvez vocês já ouviram falar aqui, que existia uma turma, um professor com seus alunos, e eles foram visitar a casa de John Wesley. John Wesley foi um grande homem de Deus, usado por Deus para fazer a diferença. Aos 33 anos é que ele conheceu Jesus de verdade, porque antes disso ele vinha na igreja só por uma tradição. E a história diz que John Wesley perdeu a sua esposa, e um certo dia ele estava numa igreja e o Espírito Santo veio ao coração dele.
E a partir daquele momento tocou na vida dele. Ele disse: eu não posso aceitar isso. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso influenciar. John Wesley foi um grande homem de Deus. E uma turma agora de alunos estava visitando a casa de John Wesley. John Wesley já era morto. E a história conta que os alunos foram lá e a professora começou a dizer: aqui era a cozinha onde o homem de Deus almoçava, jantava. Aqui é a sala onde o homem de Deus sentava, descansava. Aqui era o quarto de John Wesley. E a professora foi lá e mostrou e disse: olha, aqui nessa cama, vocês estão vendo essas marcas aqui no chão? São aonde os joelhos de John Wesley ficavam. Tinha as marcas de oração. A professora saiu dali e quando entrou dentro do ônibus, ela começou a contar os seus alunos. E quando ela começou a contar, ela viu que faltou um. E o nome dele era Billy. E ela foi atrás e entrou e chegou lá dentro daquela casa. E quando ela chegou lá, aquele menino estava de joelhos dobrados, chorando com lágrimas nos olhos, dizendo: papai do céu, me dê uma unção como de John Wesley. Sabe o que eu quero dizer para você? Que esse tal de Billy é conhecido como Billy Graham, um dos maiores pregadores do mundo. Por que, irmão Paulo? Porque um dia aquela criança dobrou os seus joelhos e disse que queria ser diferente. Quando eu e você entendemos que se nós tivermos uma família de sucesso, uma família abençoada, onde as pessoas vão olhar e vão dizer: olha, os filhos daquele homem ali dão um exemplo. Os filhos daquele homem ali fazem a diferença. Eu tenho certeza que esses filhos, que já fazem a diferença hoje, vão ensinar os seus filhos. E os seus netos serão diferentes, os seus bisnetos serão diferentes. Uma família de sucesso, você pode ter gerações benditas. Uma família de sucesso, você pode impactar muitas outras pessoas. Nesse momento eu quero orar por você, mas eu não quero que você saia do seu lugar. Eu quero que você chegue perto da sua família, se ela está aqui nessa noite. Porque eu quero orar por todos vocês. Minha Cante. família. Chegue Por perto da sua tua família. presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas. Os milagres. E os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Eu quero dizer para você que o tempo de Josué passou, mas agora é o meu e o teu tempo. O Rio Jordão vai aparecer, as dificuldades vão aparecer, mas se você fazer como o segredinho que Deus ensinou para Josué, medita na minha palavra de noite e ensina o povo essa palavra, você terá uma família de sucesso e as suas gerações serão benditas. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, estamos aqui na Tua presença nessa noite. A Tua palavra, Senhor, o Teu Espírito é que gera renovo e restauração aos nossos corações. Eu entendo, Senhor, que em dia que estamos vivendo está muito difícil, mas eu também entendo, Senhor, e sei que Tu és o Deus das famílias, que Tu és o Deus dos casamentos, que
que Tu és o Deus dos nossos filhos. Que Tu és o Deus, Senhor, que tem cuidado de nós em todos os momentos da nossa vida. Assim como Tu levantaste, Senhor, Josué no seu tempo para fazer a diferença. Que Tu venha levantar, Senhor, um exército aqui nessa cidade de famílias, Senhor, que venham fazer a diferença onde elas chegarem. Nós, Senhor, como sacerdotes do nosso lar, líder da nossa casa, nós iremos fazer a diferença. Nós temos mais responsabilidade. As esposas que aqui estão vão fazer a diferença com seus filhos e para o seu esposo. Os filhos que aqui estão vão fazer a diferença, sendo obedientes aos seus pais, honrando os seus pais. E também no colégio, onde eles estiverem. Porque nós sabemos, Senhor, que a artilharia do inimigo é pesada. Mas nós sabemos, Senhor, que 1000 vão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Mas se nós vivermos a Tua palavra, nós nunca seremos atingidos. E nós podemos dizer nessa noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dizer: eu e a minha casa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o seu louvor. A minha família. Vamos com as nossas vozes. A minha família cante e declare: a minha família é bênção do Senhor. Me ensina. Edifica a minha casa. É bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Recuar, parar, avançar, adorando. Faça assim com a mão nesse momento, por amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Seja um domingo abençoado. E que vocês possam entender a responsabilidade que vocês têm como família. Uma família de sucesso. Vocês estão gerando gerações benditas. Faça a diferença enquanto vocês podem. No nome de Jesus, amém. O culto amanhã a partir das 19 horas. Segunda-feira tem a nossa desfile lá na rua principal da cidade.